Bom, pessoal, vamos começar. É, Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à aula 6 do nosso curso, né? Já estamos chegando na metade do curso. Aqueles que ainda não conseguiram assistir todas as aulas, né? Aproveitar o fim de semana, né? Para assistir. Eu acho que esse novo formato de curso, ele ajuda, né? Beneficia aí quem não consegue assistir às aulas ao vivo, né? Porque dá tempo de você assistir as aulas aí durante o fim de semana, né? E assim não ficar com conteúdo muito atrasado. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre os delineamentos, né? Como rodar a análise de variância para. Hoje nós vamos ver o delineamento em DIC. Na próxima semana nós vamos ver o delineamento em DBC. E na última semana nós vamos ver o arranjo experimental de fatorial. Gente, além desses, né? Temos muito mais coisa, né? Muito mais. O delineamento teríamos mais um, que é o DQL, e arranjo experimental, aí nós temos uma infinidade de arranjos que podem ser montados. Não dá para a gente ver tudo dentro de um curso, né? Muita coisa, a gente precisaria de muitas horas para conseguir ver. Então, por que foi escolhido DIC, DBC e fatorial, né, para compor esse curso? Porque são os mais utilizados, né, nas áreas que trabalham com experimentação. Já peço desculpa a vocês se a minha voz não estiver muito boa. Acredito que eu tô com uma gripe. Espero que seja só gripe, né? Não seja Covid ou dengue. Nós estamos com um problema sério de dengue aqui também. Mas acho que vai dar para vocês me ouvirem bem. Bom, então nós vamos dar início aqui falando sobre o delineamento em D. Nas aulas anteriores, nós vimos muita coisa, né? A gente falou lá das pressuposições, falamos dos princípios básicos da experimentação, né? Explicamos já teste de comparação de média, modelos de regressão linear simples, para a gente desembocar nessa aula de hoje e na próxima aula a gente conseguir ver isso tudo dentro do software, né? Então, tudo que a gente viu até hoje, né? Na próxima aula vocês vão aprender a fazer dentro do R e vocês vão ver que é bem mais simples do que vocês imaginam. Para aqueles que não trabalham no R. Então, para quem trabalha, talvez já até sabe que não é nenhum bicho de sete cabeças. É... Bom, primeiro ponto, né? O que é, Léo, o DIC? O DIC, ele é o experimento mais simples que nós temos. Daqui a pouco eu compartilho minha tela, mas vamos começar aqui batendo um papo, né? É, O DIC é o experimento mais simples que nós temos. O DIC, ele lembra lá dos princípios básicos que eu falei que o pesquisador ele tem que ter os princípios básicos na cabeça, né? Ano- Se você trabalha com pesquisa, você tem que anotar em algum lugar, colocar aqueles post-it lá, aqueles negócios, para você ter isso, que são repetição, casualização e controle local. O DIC é o experimento mais simples que existe. Por quê? Ele só precisa ter repetição e casualização. Ou seja, você tem uma área experimental homogênea, tem que ser homogênea, e você vai pegar os seus tratamentos, com as repetições daqueles respectivos tratamentos, e de forma aleatória colocar dentro dessa área. Bem simples a montagem, a execução, a coleta de dados. É tudo muito mais simples é, do que os demais experimentos que a gente vai estar falando, né? Então, é, qual que é a grande vantagem de se trabalhar com o delineamento inteiramente causalizado, também chamado DIC? É a facilidade, né? Ele é muito mais fácil, né? De se trabalhar. Então, você faz todas as. É, tem lá seus tratamentos, suas repetições, você, de forma aleatória, coloca eles dentro da sua área. Qual que é um ponto importantíssimo? A área tem que ser homogênea.
Não dá para se trabalhar com DIC em áreas heterogêneas. Você coloca um erro experimental gigantesco no seu trabalho. Então, onde que normalmente os pesquisadores trabalham com experimentos em DIC? Laboratório, ok? Porque laboratório nós temos as condições praticamente 100% controladas, né? Tudo, temperatura controlada, tem, né, luminosidade, umidade, às vezes até gás carbônico, esses, né, coisas até mais complexas que dentro do laboratório você tem esse controle. Dentro de um equipamento de laboratórios, mais controlado ainda, né? Normalmente o seu aparelho está calibrado, você tem um controle muito bom desses, vamos dizer, do ambiente, né? Então, quem trabalha em laboratório, então a área de química, bioquímica, em alguns casos a parte de física também, e outras áreas, né? A própria ciências agrárias tem experimentos em laboratório, a ciência da saúde tem experimentos em laboratório. Normalmente, o experimento de laboratório você consegue trabalhar com o delineamento inteiramente casualizado sem nenhum problema, tá? É claro que você sempre vai ter que tomar cuidados, né? Porque, principalmente quem está começando, né, a carreira, a gente fala assim, laboratório é tudo igual, né? Tudo homogêneo. E a pessoa não se preocupa, né? Porque falaram para ele que é homogêneo, não é culpa dele, né? E aí, a gente vê alguns erros na hora de montar um experimento em laboratório, é, que podem influenciar muito seu resultado final. Por exemplo, reagentes, né? Se você usa reagentes de lotes diferentes, ou pior ainda, às vezes você pega um frasco antigo de reagente que estava até vencido e vai usar um outro reagente que é novo, tudo dentro do mesmo experimento, né? Você vai fazer uma mistura aí de reagentes. Isso pode ter um impacto muito grande. Então, o ideal é que, por exemplo, né, você trabalhe com reagentes do mesmo lote, porque eles vão ter a mesma idade, mesma data de validade, aquela coisa toda. Balança. Às vezes a pessoa vai trabalhar com um experimento que tem que fazer pesagem e ele usa duas balanças. Não tem problema usar duas balanças. A questão é, elas estão calibradas iguais? Você tem que testar. Porque às vezes, principalmente em laboratório, uma diferença de 0,001 gramas dá um impacto gigantesco. Então, mesmo em laboratório, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de detalhe. Às vezes, utilizar duas máquinas diferentes, né? Alguma máquina específica que você vai usar, sei lá, para fazer PCR, para outras coisas, né? Vocês que trabalham em laboratório conhecem melhor. Eu nunca trabalhei em laboratório. É, Às vezes você usa duas máquinas diferentes, dois equipamentos diferentes, a calibração está diferente. E aí pode ter um impacto muito grande também. Então, assim, para trabalhar em DIC, você tem que garantir que todos esses efeitos são uniformes, são homogêneos dentro da sua área experimental, que nesse caso seria o laboratório. Bom, segunda possibilidade, trabalhar com DIC em casa de vegetação. Casa de vegetação tem que tomar muito cuidado. Por quê? Nós temos casas, vamos pegar aí o pessoal da Unicamp, da USP, outras universidades também maiores, né? Que tem casa de vegetação toda controlada, né? Temperatura controlada, umidade controlada, tal. É, Essas casas de vegetação você trabalha com DIC sem nenhum problema. É tudo muito bem controlado ali e tal, tranquilo. Mas tem situações, principalmente porque o investimento em educação, infelizmente, né, muito baixo aí na última década, né, se a gente pegar, tem casa de vegetação, gente, que tem um vidro quebrado, tem casa de vegetação, e aí não é problema de dinheiro, é construção mal feita mesmo, que metade da casa de vegetação, um prédio faz sombra, na outra metade pega sol o dia inteiro. Então você já não tem homogeneidade mais. Você perdeu a homogeneidade daquela casa de vegetação, né? A não ser que você consegue montar o seu experimento todo ou na área sombreada ou na área ensolarada.
né? Mas você não pode. Não, isso aqui é uniforme. Não, é claro que né, a gente sabe o Sol tem um impacto gigantesco, né? A luz é, em cima principalmente se for o caso de planta, crescimento de plantas. Então, não pode, né? Você não pode ter esses problemas. Então eu vejo pessoas sempre achando que experimento em casa de vegetação tem que ser em DIC. Primeiro você tem que estudar a sua casa de vegetação. Irrigação, né? Experimento em casa de vegetação muitas vezes tem irrigação. E aí? A irrigação está sendo uniforme ou não? Temos lugar que está entupido, temos lugar que não. Isso tudo faz um impacto gigantesco na hora do resultado final do seu experimento. Bom, terceira situação: experimentos de campo. Experimentos de campo, gente, é muito difícil a gente trabalhar em DIC. Quando a sua área experimental, o solo é importante, ou seja, normalmente, né, experimentos aí com plantas. Por quê? Porque experimentos com animais, vamos supor bovinos, por exemplo, né, os bois eles vão andar, né, eles vão caminhar na área experimental. Então, às vezes, aí você trabalha com DIC sem nenhum problema, porque o solo em si, ele não tem um impacto ali. Normalmente esses bois vão se alimentar de ração, tal. Ele não vai ter um impacto grande. Ele é só aonde os bois estão, né? Então, trazendo bois, gente, mas isso vale para cavalo, para qualquer outro. É que boi, vamos dizer, é mais comum aí a todos. Então dá para trabalhar com DIC. Agora, com plantas, não. Porque a planta, como ela está fixa no solo, se uma parte do solo tem mais fertilizante que o outro, vai ter um impacto gigantesco no crescimento dessa planta. Então, normalmente, experimentos com plantas em campo não se trabalha com DIC. Tá? A gente trabalha com o DBC para fazer o controle local, que a gente vai ver na próxima semana. Existem algumas situações, Léo. Eu moro no Mato Grosso. Minha área experimental é extremamente homogênea. Meu solo, eu posso tirar várias amostras de solo que não tem variação. Posso trabalhar em DIC? Pode. Se você garante que a sua área experimental é homogênea, sem problema nenhum. Na minha região, que aqui é montanha pura, sem chance de você trabalhar com DIC a campo. Você não vai conseguir uma área homogênea de forma alguma, né? Porque só a declividade do terreno já faz com que a parte de baixo do terreno seja muito mais fértil do que a parte superior, né? Então, temos esse problema. Quarta situação, experimentos de pesquisas. Então, você não tem uma área experimental fixa. Por exemplo, vamos levar de novo pesquisa do IBGE. Você vai para a rua pesquisar pessoas. Dá para a gente considerar isso um experimento em DIC. A mesma coisa na área de saúde, quando os médicos, né, se propõem a avaliar pessoas, né? Então você vai trazer pessoas e vai aplicar uma droga em algumas pessoas, outras pessoas não vão receber essa droga. Dá pra gente também considerar que isso é um experimento em DIC, tá? Então, pessoal, tem alguém com o áudio ligado, por favor, se puder desligar. É... Então, esses casos a gente também pode considerar. Só tem que tomar muito cuidado, gente. E isso vale tanto para amostras quando você vai fazer uma pesquisa, ou no caso de experimentos na área de saúde, ou qualquer outra área que você tem essa parte de amostras também. Por exemplo, o pessoal da engenharia da madeira, o cara vai lá e pega amostras de madeira dentro de uma região. Amostras, gente, tem que ser homogêneo dentro daquilo que você propõe. Deixa eu explicar melhor. Vamos supor, então, um experimento está testando uma nova droga para curar, sei lá, uma doença, hipertensão, né? Para ajudar aí no controle da hipertensão. Bom, algumas pessoas vão receber a droga, algumas pessoas não, né? Esse é o normal da pesquisa aí na área de saúde, né? Você vai ter pessoas recebendo e outras pessoas ali que vão ser o placebo. Tomar cuidado para que a sua amostra seja homogênea, porque talvez o que pode influenciar? A idade,
Você não pode colocar as pessoas que vão receber a droga todas entre 40 e 50 anos e quem vai receber o placebo de 20 a 30. Você entende? Esse impacto da idade pode camuflar o resultado da droga que você está testando. Às vezes, no caso da hipertensão, até o peso, né? Você tem ali o peso, as pessoas mais pesadas receberam e as menos pesadas não receberam. Isso tem um impacto. Então tem que ser bem homogêneo. Você não precisa avaliar o mesmo peso, não. Todo mundo tem que ter 80 quilos. Não, não precisa ser isso também. Mas se você tem pessoas de 80, 90, 100 que recebem a droga, você também tem no placebo pessoas de 80, 90, 100, né? Pesquisa de rua. Vamos trazer para a área eleitoral de novo. Você não vai chegar num grupinho onde está todo mundo com a camisa específica de um político e vai fazer a pesquisa ali, né? É claro que ali você vai ter um impacto gigantesco. Muitas vezes isso acontece, né? O pessoal dar uma mexida aí nas pesquisas. Mas não é o que nós queremos, nós que somos pesquisadores sérios, né? Então você vai pegar de forma aleatória homens, mulheres, idades, né? De forma bem homogênea, para que você não tenha um impacto negativo lá no final. Então, todas essas situações que eu falei, dá para você aplicar o DIC, tá? E provavelmente tem mais algumas que eu talvez não tenha nem muito conhecimento em alguma área específica. Mas o que você tem que ter em mente para aplicar o DIC é que a sua área experimental, aquilo que vai ser o seu experimento, tem que ser homogêneo. Se você já sabe que tem algum efeito que você que vai influenciar o resultado e você não consegue tirar esse efeito de alguma forma, então é melhor você não trabalhar em DIC e trabalhar com o DBC, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Dar um exemplo clássico assim que fica bem claro é quando você tem uma casa de vegetação, um prédio na frente que metade da casa de vegetação tem sombra boa parte do dia, a outra metade não. Então você vai ter que dividir a sua área, fazer o controle local. Você vai montar parte do experimento onde tem sombra, parte onde não tem sombra, né? De forma que todos os tratamentos estejam na parte de sombra e todos os tratamentos estejam na parte que não tem sombra. Isso a gente chama de controle local e aí a gente vai para o DBC, mas aí é assunto para a próxima aula. Então, na aula de hoje, nós estamos falando de experimentos que vão ser realizados em situações que são extremamente homogêneas, tá? E agora eu vou compartilhar a minha tela para a gente ver a teoria desse do DIC, né? Do nosso delineamento em DIC. Então aqui nós temos que ele não é separado, né? Então a gente não tem aí um controle local, que foi o que eu falei para vocês, né? E ele é recomendado para condições controladas e homogêneas. Tudo que a gente discutiu até o momento, né? Deixa eu aumentar a tela, né? Aumentei a tela aqui para vocês. Senão quem está no celular fica muito pequenininho. E eu sei que principalmente as aulas teóricas, muita gente gosta de assistir no celular, né? Que aí dá para deitar no sofá, fica bem de boa. Bom, então algumas características que são importantes no DIC. No DIC nós temos apenas dois princípios básicos, que é a repetição e a casualização, né? Então isso a gente já falou. Os tratamentos são divididos nas parcelas de forma inteiramente casual, ou seja, você tem que fazer o sorteio, tá? Você tem lá tratamento 1, repetição 1, tratamento 1, repetição 2, tratamento 1, repetição 3, tratamento 2, repetição 1, tratamento 2, repetição 2, tratamento 2, repetição 3. Você vai pegar esses valores. Se você não, tipo, não está acostumado a trabalhar no R ou alguma outra ferramenta, você vai escrever num papel mesmo, colocar num saquinho e começar a sortear. Tratamento 2, repetição 1. É a primeira lá do cantinho. Tratamento 5, repetição 3. Opa, é a segunda planta, ou a segunda amostra, né? Não precisa ser planta. E assim por diante. Tudo de forma casualizada.
Terceiro ponto, exige que o material experimental seja semelhante e as condições em estudo sejam completamente uniformes. Material experimental semelhante, foi o exemplo da área de saúde que eu dei. Você não pode, num tratamento com a droga, avaliar pessoas de 40 a 50 anos e no placebo ter 20 a 30 só. Você vai ter um efeito de idade dentro do seu experimento gigantesco. Aí você não está nem avaliando a droga, você está avaliando idade, né? É outra situação. Então, assim, material experimental semelhante, ok? E as condições, isso aí a gente já falou bastante. Os aspectos que devem ser considerados na semelhança entre as unidades experimentais são aqueles que interferem nas respostas das mesmas ao tratamento. Ou seja, o que isso aqui significa? A única coisa que vai variar no seu experimento indique é aquilo que você quer avaliar. Mais nada, o resto tem que ser tudo homogêneo, tudo bonitinho. Então, o que vai variar no experimento de saúde? Opa, a droga. Algumas pessoas vão receber a droga, outras pessoas não vão. O que vai variar no experimento com plantas? Às vezes, algum produto que você vai testar, por exemplo, para controle de doença, né? Um fungicida, um inseticida. Pode ser doses diferentes. Ah, Léo, eu vou testar várias doses. Ou pode ser até tipos diferentes. Eu vou testar diferentes tipos de fungicida, né? O que você vai testar sei lá, num experimento da área de química, né? Às vezes você quer testar novos reagentes. Opa, nesse processo que nós temos aqui, nesse protocolo, eu quero testar a mudança talvez até a quantidade do reagente. Eu quero testar várias quantidades diferentes, ver qual que vai me dar resultado melhor. Não, eu quero testar tipos de reagente diferentes, qual que vai trazer resultado. Então, a única coisa que pode variar nesse experimento é aquilo que você vai avaliar, que é, no nosso caso, os tratamentos, né? Ele geralmente é mais utilizado em experimentos nos quais as condições podem ser controladas. Então, né, mais uma vez, laboratório principalmente, né, e casa de vegetação em algumas situações, né? E ele também é recomendado em situações onde se corre o risco de perder repetições. Então, quando nós temos perdas de repetição, e isso acontece em muitas áreas, né? É comum mesmo a perda. Existem alguns delineamentos ou experimentos, né? Arranjos experimentais que é complicado trabalhar com perda de repetição. Dou um exemplo para vocês do látice, tá? A gente não vai chegar a falar de látice aqui, é muito específico, mas o látice, quando você perde uma repetição, o cálculo fica muito subjetivo, né? Você tem uma perda ali de precisão muito grande. Isso não acontece no DIC. O DIC, então, você pode perder alguma repetição específica que tudo bem, né? A análise continua sem nenhum problema. Bom, vantagens. O número de grau de liberdades para o erro experimental é máximo. Isso aqui vocês vão entender ao longo das próximas aulas, né? A gente vai ver aqui como calcula o erro experimental. Quando a gente calcular o erro experimental no DBC, vocês vão ver que o erro experimental de um experimento em DBC, na mesma estrutura do DIC, vai ser sempre menor o grau de liberdade do resíduo. E o grau de liberdade sendo menor, na maioria das vezes, não é sempre, na maioria das vezes, o quadrado médio do resíduo ele vai ser maior, né? Então isso para a gente é ruim, né? Então é legal essa questão do grau de liberdade ser máximo, só que a sua área tem que ser homogênea, então tem que sempre tomar cuidado com isso. O número de tratamento e de repetições depende apenas do número de parcelas experimental disponíveis, ou seja, você pode avaliar a quantidade de tratamento e colocar a quantidade de repetições que couber na sua área experimental. Nada te impede, né? É bem tranquilo de montar. E é um experimento muito simples de ser instalado e conduzido, como a gente tem discutido. Desvantagens. Exige homogeneidade total das condições ambientais. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque é uma tecla muito importante. É um ponto que vai determinar o sucesso ou fracasso do seu experimento, tá?
E mais uma vez, para quem está iniciando, e eu sei que tem muitos alunos aqui de mestrado, às vezes tem aluno de doutorado, mas que não trabalhou com pesquisa no mestrado, né? Fez algo um pouco diferente, às vezes. Quem está começando, às vezes, tem muita dificuldade em identificar se a área é homogênea ou não. Isso aí, infelizmente, só a experiência que vai te trazer, né? De você bater o olho numa área e falar, nossa, aqui eu tenho um efeito muito grande, às vezes de temperatura, ou a irrigação, ou no caso do laboratório, eu vou ter que usar equipamentos que não estão calibrados da mesma forma, é, entre outros pontos, né? Então, isso aí só vem com a experiência mesmo. Por isso, quem está começando tem que colar nos mais experientes, tem que perguntar ao orientador, porque isso vai trazer sucesso. Pode-se obter uma estimativa de variância devido ao erro extremamente alta, quando não utilizado corretamente. Por que que isso acontece? Se a sua área não for homogênea, você vai inflacionar o erro experimental. E aí pode acontecer o quê? Que os seus experimentos não sejam, que quando a gente fizer um teste de comparação de média, dê tudo igual. E não porque os seus tratamentos são realmente iguais, mas sim porque o seu erro experimental foi muito alto e aí a gente não conseguiu discriminar os tratamentos. Isso acontece muito, gente, muito. Experimento de campo, então, nossa, é muito comum. Né? Dentro da empresa, muita gente chega, Léo, eu rodei a análise e não deu significativo. Mas eu tô com uma diferença de 300 quilos de uma variedade A para uma variedade B. Falo, né, o erro experimental está muito alto e por isso não está conseguindo achar significância. E né, faz parte da experimentação. Às vezes é complicado mesmo, às vezes dá para você corrigir. Quando dá para corrigir é muito mais fácil, né? Você simplesmente monta o experimento de novo, corrige o que foi errado no primeiro e provavelmente você vai melhorar os seus resultados. Corrigir problema, gente, porque às vezes fica muito. Eu já tive essa pergunta, Léo, mas isso não é manipulação? Não, gente. Manipulação é você pegar um valor que realmente é real ali e você simplesmente trocar aquele valor. Você verificar erros que você cometeu e montar um novo experimento muito melhor, isso não tem nada a ver com manipulação. Na verdade, você está num processo de aprendizagem, né? De como montar experimentos que, que você começa, a maioria de nós, né, começa muito mal, e depois, com o tempo, a gente vai melhorando e vai tendo experimentos muito melhores, e, consequentemente, os resultados vão melhorando também, com o passar do tempo. Bom, vou trazer um exemplo aqui, então, bem simples, tá? Suponhamos, então, que nós temos aqui 3 variedades ou 3 tratamentos, né? Não precisa nem pensar aí na área. Vamos trazer 3 tratamentos com 2 repetições. Então, gente, na semana que vem a gente vai olhar o arquivo de dados. Isso aqui é importante, porque teve perguntas lá no grupo, né, em relação, Léo, não estou conseguindo rodar a análise de variância. Sim, para você rodar a análise de variância, você tem que ter repetição. Ou seja, quando você monta o seu arquivo de dados, você vai ter que ter uma linha com a variedade A e você vai ter que ter uma segunda linha com a variedade A. Isso mostra que tem repetição. Se na linha só tiver uma vez, só tiver uma repetição, você não vai conseguir rodar a análise de variância. Mas semana que vem a gente foca mais na parte da montagem do arquivo de dados, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção em que nós temos aqui 3 tratamentos, A, B e C, e 2 repetições. Então, o A teve 70, 75, B 63 e 61, o C 68 e 64. Beleza? Então, esse foi a nossa coleta de dados com uma variável qualquer. Nosso exemplo aqui, produtividade. Mas pensa como uma variável qualquer, dentro da sua área. Então, primeiro nós vamos calcular os graus de liberdade. Okay? Então, o grau de liberdade de tratamento, ele é calculado sendo o número de tratamentos menos 1.
Como eu tenho 3 tratamentos, eu vou fazer 3 menos 1 igual a 2. O grau de liberdade total, ele é o número de parcelas experimentais, ou seja, é a multiplicação do tratamento vezes o número de repetições, né? Menos 1. No nosso exemplo, quantas parcelas nós temos? 6, né? 3 vezes 2, 6. Está aqui os valores. Léo, eu perdi uma parcela. Opa, aí já não é 6, é 5. Né? Se você tiver parcela perdida, você vai perder no grau de liberdade. Então, eu tenho 6 menos 1 igual a 5. E o grau de liberdade do resíduo, ele é o grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento. 5 menos 2 igual a 3. Bom, depois que a gente calcula o grau de liberdade, né? Deixa eu só adiantar aqui, ó. Poderia ter colocado essa tabelinha até antes, depois eu vou até modificar. Então, nós temos, no nosso quadro de análise de variância, nós temos a fonte de variação, que no caso do DIC, nós temos tratamento, resíduo e o total. É a análise de variância mais simples que você vai ver na sua vida, onde você só tem 3 fontes de variação: total, resíduo e tratamento. Então, a gente calculou o grau de liberdade para cada uma dessas fontes de variação. Agora, a gente vai calcular a soma de quadrado, que é a parte mais chata de se calcular. Vamos voltar aqui. Como se calcula a soma de quadrado? Primeiro, a gente tem que calcular o que a gente chama de correção, antes de calcular a soma de quadrado. A correção ela é o quê? Eu somo todos os valores da minha parcela, elevo ao quadrado e divido pelo número de parcelas. Então, eu vou somar 70 mais 63, mais 68, mais 75, mais 61, mais 64. Pego esse valor, elevo ao quadrado e divido por 6, que é o nosso número de parcelas, chegando em 26.800,17. Com a correção, agora a gente pode calcular a soma de quadrado total. Como que a gente calcula a soma de quadrado total? Ela vai ser o somatório de cada uma das nossas parcelas elevado ao quadrado, menos a correção. Então, eu faço 70 ao quadrado, mais 63 ao quadrado, mais 68 ao quadrado, mais 75 ao quadrado, mais 61 ao quadrado, mais 64 ao quadrado, menos a correção. Então, eu chego no valor de 134,83. Essa é a soma de quadrados total. Soma de quadrado de tratamento é 1 sobre R, que é o número de repetição, xi ponto ao quadrado. Léo, o que é o tal do xi ponto? O xi ponto é o total de cada tratamento. Então, eu pego para o tratamento A e somo 70 mais 75. Vai dar 145. Tratamento B, 63 mais 61, vai dar 124. Tratamento C, 68 mais 64, vai dar 132. Então, aqui a gente trabalha com o total de cada tratamento. A gente pega esse total, eleva ao quadrado, soma todo mundo, divide pelo número de repetições, que no nosso caso é 2, e subtrai a correção. A gente vai chegar em 112,33. E a soma de quadrado do resíduo, ela vem pela diferença. Ela é a soma de quadrado total menos a soma de quadrado de tratamento. 134,82 menos 112,33, a gente chega no valor de 23,49. Então, o resíduo, normalmente, pessoal, a gente calcula por diferença, tanto o grau de liberdade quanto a soma de quadrado do resíduo. Léo, tem a fórmula? Tem, mas como você já tem todas as outras, não faz sentido. A fórmula vamos dizer, de todas é a mais complexa, por isso que a gente faz pela diferença, tá? Que aí não tem erro. Bom, então preenchemos a terceira coluna, que é a soma de quadrado. O quadrado médio, ela é a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. Ok? Então, quadrado médio é a soma de quadrado daquela fonte de variação dividido pelo grau de liberdade. Vou voltar aqui. Quadrado médio de tratamento é a soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. Então, 112,33 dividido por 2, eu chego em 56,16. Quadrado médio do resíduo
é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. 22,49 dividido por 3, eu chego em 7,5. Não precisa calcular quadrado médio total, tá, gente? Não, a gente não usa ele para nada, então a gente nem calcula. Você não vai ver aí na análise de variância de um software o quadrado médio total. Não, a gente acaba não utilizando ele para nada, né? Então ele nem é calculado, tá? Por quê? Porque aonde nós queremos chegar é no teste F. Porque o teste F que a gente vai verificar se é significativo ou não, né, aquele valor. O teste F, ele é o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Léo, ele sempre vai ser o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo? 98% das vezes, sim. Mas vai ter uns 2% aí que não, em áreas mais específicas. A gente não chega a entrar nesses detalhes aqui no curso, mas, no geral, é isso daí. Quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. 56,16 dividido por 7,5 igual a 7,48. Esse é o nosso valor de F. E aí, o que eu quero que vocês... Igual eu falei, eu não quero que vocês decorem fórmula, gente. Eu quero que vocês entendam o cálculo para vocês entenderem o impacto que tem, por exemplo, o número de repetições. Vocês concordam comigo que quanto maior o número de repetições, maior vai ser o meu grau de liberdade total? Vamos supor que aqui eu tivesse 3 repetições. Opa, eu não teria 6 parcelas, eu teria 9. 9 menos 1 teria 8 graus de liberdade total. E aí você concorda que à medida que eu aumento o grau de liberdade total, eu aumento o grau de liberdade do resíduo? Né? Porque o tratamento, a não ser que eu mude a quantidade de tratamento, ele não altera. O grau de liberdade do tratamento vai ser sempre o mesmo. Mas à medida que eu aumento as repetições, eu aumento o grau de liberdade total e, consequentemente, aumento o grau de liberdade do resíduo. Léo, tá bom, eu entendi. Mas e aí? Bom, e daí que o grau de liberdade do resíduo, ele é o denominador do quadrado médio do resíduo. Quanto maior ele for, menor vai ser o valor do quadrado médio do resíduo. Tá bom, Léo, entendi. Quanto maior o grau de liberdade, menor vai ser o quadrado médio do resíduo. Mas eu continuo. E daí? Bom, o grau de liberdade, desculpa, o quadrado médio do resíduo, ele é o denominador do teste F. Quanto menor for o quadrado médio do resíduo, maior é o valor do teste F. Quanto maior o valor do teste F, maior é a possibilidade de você ter diferença estatística entre os tratamentos. Ou seja, muita gente fica, Léo, quantas repetições eu tenho que trabalhar? Quanto mais você conseguir, maior você aumenta a precisão do seu experimento. Porque se é experimental, vai ficando menor ali, né? Você vai conseguindo diminuir ele baseado no número de repetições. Então, o número de repetições tem um impacto muito grande no seu experimento. É só ele que vai influenciar? Claro que não. Não adianta eu ter um número de repetições imenso se na hora de calcular a soma de quadrado, essa soma de quadrado é muito grande. Léo, por que a soma de quadrado é muito grande? Em experimentos em DIC, normalmente ela é muito grande, porque você achou que a sua área experimental era homogênea e, na verdade, ela não era. Ela era heterogênea. E aí, toda essa heterogeneidade foi para o erro, foi para o resíduo. E fez com que essa soma de quadrado do resíduo fosse muito grande. E aí não adianta, não tem repetição que vai corrigir isso. Porque o seu experimento foi mal elaborado. Agora, quando você consegue aliar um experimento bem conduzido, uma área experimental homogênea, você tomou todos os cuidados, você colocou ali 4, 5 repetições dentro do seu experimento, a tendência é que o seu F seja significativo. E se o seu F não for significativo, também não tem problema. Por quê? Você sabe que você fez o seu melhor e então, provavelmente, os seus tratamentos são iguais.
Não é porque a gente monta um experimento que realmente os tratamentos serão diferentes. Tem situações que realmente você monta o experimento o melhor possível, tal, e os tratamentos são iguais. Paciência, faz parte da pesquisa, gente. O que a gente tem que tomar cuidado é porque, assim, eu ouço muitas pessoas falarem: resultado é resultado. Eu concordo parcialmente com isso. Resultado é resultado, ou seja, se não deu significância, não deu e tá tudo certo. Se você conduziu bem o seu experimento, ou seja, realmente você seguiu os princípios básicos da experimentação, na hora de montar o experimento, escolheu uma área boa para o seu experimento, né? Na hora de definir os tratamentos, eles foram bem definidos. Então, todos esses detalhes estão ok. Opa, beleza. Então, realmente, os tratamentos são iguais e você vai publicar isso, que os tratamentos são iguais. Porque, às vezes, ser igual também é importante, né? Não quer dizer que sempre o tratamento tem que ser melhor que o outro. Vou dar o exemplo mais uma vez, gente. Eu acabo trazendo os exemplos reais para a área de agrárias, porque é o exemplo que eu tenho convivência, né? É, a Bayer vende uma quantidade grande de sementes, né? Tanto de milho quanto de soja. Bom, em algumas situações, eu tenho uma semente que ela nem é mais produtiva do que a que está no mercado. Mas eu estou ok com isso. Eu estou ok dela ser igual ao que está no mercado. Léo, mas aí por que alguém vai comprar uma semente que é igual à que está no mercado? Ela não produz mais. Porque às vezes o custo da semente é menor. Então tem outros fatores que podem influenciar, né? Então, o igual para mim, numa semente mais barata, eu tô ok com ele. Não tem problema, né? Agora, se a minha semente for o mesmo preço, não. Aí, se deu igual, é melhor nem lançar aquele produto. Vou perder tempo fazendo o lançamento. É melhor eu descartar ele e testar um outro, né? Então, isso, a questão de ser significativo ou não, depende. Tem situações que não ser significativo também não é o fim do mundo, né? Mas o que eu sempre falo é que tem que estar atento a todos esses detalhes que nós estamos falando aqui. Às vezes fica até um pouco repetitivo, mas é porque eu sei que o impacto é muito grande no seu experimento. Bom, e aí a nossa conclusão é o quê? O F tabelado para 2 e 3 graus de liberdade é 9,55. Então, eu fui lá na tabelinha que eu mostrei para vocês, né, que fica lá nos livros de estatística ou na internet também você acha. Fui lá, olhei, o valor tabelado é 9,55. O valor calculado foi 7,48. Então, o valor calculado é menor do que o valor tabelado, ou seja, né, não se rejeita a hipótese H0 e, no nosso exemplo aqui, as médias, né, serão estatisticamente iguais. Ou seja, se eu fizer aqui um teste de média, pode escolher tu, Duncan, os meus tratamentos vão ser todos iguais, né? Vão receber todos a mesma letrinha ali, não vai ter diferença, né? Aqui eu coloco uma observação que é muito importante, gente. Aqui é um exemplo, e como eu queria calcular a mão com vocês, eu não coloquei um experimento grande, né? Porque senão fica muito mais difícil, a gente acaba demorando muito tempo. Não é esse o objetivo, né? Então, assim, provavelmente isso aconteceu porque o nosso experimento está muito pequeno. E aí o grau de liberdade do resíduo está muito menor que 10, né? Como eu já falei com vocês, né, em experimentos reais, o grau de liberdade do resíduo tem que ser pelo menos 10, gente. Mas o ideal aí é acima de 20. Então, esse pode ter sido, né, o motivo. Nosso resíduo aqui só tem 3 graus de liberdade, né? Então, isso acaba dificultando um pouco para a gente achar a diferença estatística entre os tratamentos, né? O grau de liberdade muito baixo. E aí faz com que o quadrado médio do resíduo acaba sendo mais alto, né? Então, experimentação real, temos que colocar repetição ou temos que avaliar um número de tratamentos um pouco maior também, para que a gente consiga chegar em no mínimo 10 graus de liberdade do resíduo. Mas o ideal seria a gente passar aí dos 20.
e teve até colegas falando ontem, não lembro quem foi, que, por exemplo, na área de economia você tem que trabalhar com N muito maior. Né? Não dá nem para pensar em trabalhar só com isso. E eu sei que tem áreas que realmente é dessa forma, né? E tem áreas que o contrário também. Não dá para chegar nem a 10 graus de liberdade, porque eu até dei o exemplo ontem, né, do pessoal da veterinária que trabalhava com animais silvestres. Não ia chegar em 10 graus de liberdade, não ia receber, sei lá, 15, sei lá, 15 animais mortos da mesma espécie. Isso não ia acontecer, né? Então, tem situações que realmente não tem como. Bom, eu vou começar com as perguntas que estão no chat, tá? E aí a gente já abre aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos ver aqui as nossas perguntinhas, que eu acho que tem bastante, né? Tô vendo aqui que. Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpa, mas o que significa DIC, DBC e fatorial? Bom, aí a gente está explicando ao longo da aula, né? Então hoje a gente falou do DIC, que é o delineamento inteiramente causalizado, né? Nas próximas aulas nós vamos falar dos outros, né? Aí nós vamos explicar tudo direitinho, né? Me lembrei da série Breaking Bad, o laboratório para a produção de metafetamina. É bem didática aquela explicação. Exatamente. Tem como eu ativar legenda em português? Só vem em inglês e no momento não posso aumentar o volume. Não tem como. Pelo menos até onde eu sei, tá, gente? A legenda, infelizmente, a legenda do Teams ainda é só em inglês, tá? Até onde eu sei. Então, se pelo teste de F o experimento não é significativo, a gente nem faz o teste de comparação de média? Excelente pergunta, tá? E aí vem um ponto importante. Geralmente a gente nem faz, tá? Porque foi tudo igual. Ou você pode fazer para tirar a dúvida. O problema, lembra que eu falei que nós temos lá o poder do teste? E tem alguns testes, como o Duncan, que ele é menos rigoroso do que o teste F da análise de variância. Ou seja, pode existir algumas situações que a análise de variância não foi significativa. E se você rodar o teste de Duncan, você vai achar diferença estatística entre os tratamentos. Tá? Isso pode acontecer. Para quem trabalha com Turing, isso não vai acontecer. Se você não achou diferença estatística na análise de variância, no teste F ali, nem precisa seguir um teste de comparação. Se você trabalha com Turing, se você trabalha com Scott Knott, se trabalha com Bonferroni, que são os testes mais poderosos, mais rigorosos, nem precisa se preocupar. Agora, se você trabalha com Duncan, vale a pena, mesmo não sendo significativo, você continuar a análise. Porque pelo Duncan pode ser que você vai encontrar alguma coisa, porque é um teste menos rigoroso. Leonardo, meu nome é Renato, sou da área de computação. Às vezes realizamos experimentos com alunos em laboratório. Nos experimentos em geral, fazemos um grupo de alunos realizarem uma atividade de desenvolvimento de software com o uso de um software de apoio. E um outro grupo de alunos fazendo a mesma atividade manualmente. Queremos demonstrar a influência que o software escolhido tem sobre o desempenho. Posso considerar a amostra homogênea? Isso aqui é um exemplo bem legal, gente, bem bacana. Você pode considerar a amostra homogênea desde que você dividiu bem esses alunos. Vamos supor que dentro da sala de aula você tem 20 alunos. Desses 20, você já sabe que tem uns 5 ali que são top nessa área de computação. Né? Que os caras manjam muito. Aí você pega e coloca esses 5 tudo dentro do mesmo grupo. Ou do grupo que vai usar o software ou do grupo que vai fazer manualmente. Aí você está cometendo um erro gravíssimo aí que vai influenciar lá no seu erro experimental. Desde que você divida esses alunos, vamos supor, os alunos top ali, que caia nos dois grupos, beleza, você tem uma amostra homogênea e aí você pode trabalhar tranquilamente com o DIC, tá? Só tomar cuidado com esses detalhes, né? Aqui é um exemplo bem legal. Porque os alunos não vão ser todos iguais. Você não vai conseguir alunos todos com o mesmo nível de conhecimento. Vai ter uns caras que são, né,
mais inteligente para aquela área em relação a outros. Você só tem que garantir, e aí às vezes vale a pena fazer até algum teste prévio, né? Pegar os alunos, pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Aí você vê aqueles que foram melhor, que desenvolveram melhor, e divide eles para os diferentes grupos que você vai avaliar. Obrigada, na minha área usei Tuken. Ah, beleza. Então, no caso do Tuken, se a análise de variância foi não significativa, o Tuken também vai ser. Tá? Em relação à pergunta da Joelise, rodar o teste de Duncan quando o F não deu diferença, opa, não seria forçar um pouco a barra? Silvia. Na verdade, Silvia, na maioria das áreas, usar o Duncan já é forçar um pouco a barra, tá? Na minha área, você não vão aceitar um experimento feito com Duncan, tá? Porque é um teste pouco rigoroso. Então, isso depende um pouco da área de atuação, porque tem áreas que aceitam que o Duncan é o mais comum, né? Mas usar o Duncan, de um modo geral, entre aspas, já é uma forçação de barra, porque a gente já sabe que o Duncan é um teste pouco rigoroso, né? Ou menos rigoroso, vamos dizer assim, né? Léo, bom dia. Eu sei que a aula de esquema vai ser mais para frente, mas estou escrevendo meu projeto e estou em dúvida. Vou trabalhar com 27 genótipos de café, com 3 repetições. Iremos colher e levar ao laboratório para passarem por 3 diferentes métodos fermentativos. Neste caso, funcionará como fatorial ou parcela subdividida? Deixa eu ver aqui se você consegue. Você tem as 27, vai levar para o laboratório. Olha, eu acho que dá para trabalhar como fatorial, sim. Não precisa trabalhar com parcela subdividida, não. A gente não vai falar de parcela subdividida aqui no curso, tá, gente? Mas ela é uma adequação do fatorial. Você acaba perdendo algumas vantagens, né, que nós temos no fatorial. Mas eu acho que no seu caso dá para trabalhar com fatorial, sim. Não vejo problema, não. Pelo menos pelo que você falou aqui, né? Meu professor colocou como parcela, mas achava que seria um fatorial. Caso seja parcela, os métodos fermentativos seriam parcelas e os genótipos as subparcelas? Se for realizar dessa forma, seria isso mesmo. Método fermentativo parcela, genótipo subparcela. É um experimento, sim. Se a gente for pensar, né, talvez você vai ter um método fermentativo e aqui vai estar os 27. Outro método fermentativo e os 27 genótipos. Se for pensar dessa forma, realmente a parcela dividida se encaixa melhor. Se elas são parcelas, vamos dizer, cada uma é avaliada separadamente, né? Não necessariamente eu tenho uma fermentação toda aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Se dá para você aleatorizar isso, dá para trabalhar com fatorial sem problema. Tentaria aleatorizar e trabalhar com fatorial, porque as vantagens do fatorial é muito grande. A parcela subdividida você pede o poder de estudar a interação entre esses dois fatores, que seria a fermentação e o genótipo, tá? Poderia esclarecer o que é o resíduo na estatística? O resíduo, pessoal, é o erro experimental. Quando você realiza um experimento e ele tem repetição, você vai calcular uma média, né, daquele tratamento. Então vamos supor, você teve lá uma repetição deu 90, a outra 95, a outra 105, a outra 110. Você calcular a média, vai ser 100. A gente considera, vamos colocar aí uma aspas, tá? Que essa média seria o valor real do seu tratamento, tá? 100. Mas se você pegar as suas repetições, todas elas variaram em relação à média. Essa variação é o nosso resíduo. Aí você pode chamar de resíduo, pode chamar de erro experimental, pode chamar só de erro, né? Tudo a mesma coisa. Então, eu pego 90 menos 100, deu menos 10. 95 menos 100, deu menos 5. 105 menos 100, deu 5. 110 menos 100, deu 10. Esse é o nosso resíduo. Esse é o quê? O que isso significa, esse resíduo? O meu valor real é 100. Mas fatores externos que eu não consigo identificar quais são. Pode ser temperatura, pode ser umidade,
pode ser um reagente, pode ser um monte de coisa. Eu não consigo identificar. Esses fatores externos fizeram com que cada repetição tivesse um valor diferente. Tá? Então, esse é o nosso resíduo. Por isso que a repetição é muito importante. Porque se você tem uma única repetição, eu tive uma repetição e, por azar, minha repetição foi 90. Eu vou ter que falar que o meu tratamento é 90. Mas será que ele é 90 mesmo? Ou teve fatores externos que, naquela repetição, fizeram com que o valor fosse menor? Que o valor real, entre aspas, seria 100. Por isso, a importância da repetição, pessoal. Né? Porque só através de repetição que a gente consegue estimar esse erro experimental. E aí a gente consegue ser muito mais assertivo para falar se um tratamento é melhor do que o outro, né? Ou se é tudo igual, né? Esse tipo de situação. Léo, pensando no exemplo da produtividade de soja, mas puxando para a minha área. Vamos supor que eu quero avaliar um parâmetro biomassa, ok? Só que, ao invés de 3 variedades, eu tenho 3 espécies. Beleza, sem problema. Só que isso dentro de uma área natural, que eu julgo ser homogênea, ok? Interior de uma floresta, por exemplo. Claro que a área não é homogênea, mas essa heterogeneidade é para as 3 espécies. Exatamente. Nesse caso, você vai coletar amostras, né? Que eu lembro que você falou disso ontem. E o ideal é o quê? Você focar que essas amostras vão ser coletadas de forma aleatória. Aí dá para você considerar um DIC sem problema, tá? É a mesma coisa de quando se trabalha na área de saúde, na parte humanas, pessoal. As pessoas não vão ser iguais. Eu não vou ser igual a algum de vocês. E vamos supor que nós vamos estar no mesmo experimento. Então, as parcelas não vão ser idênticas ali, 100% homogênea. Mas você vai chegar o mais próximo possível da homogeneidade. Eu vou escolher pessoas da mesma idade. Eu vou escolher pessoas do mesmo peso, se peso for alguma coisa importante ali, né? Às vezes até a mesma altura, ou altura parecida, né? Dependendo da situação, até o mesmo sexo. Talvez você já sabe que uma determinada droga ela tem um efeito diferente em homem e mulher. Então você já vai definir ali também. Então, o que a gente tenta é chegar o mais próximo possível da homogeneidade. Independente do tipo de experimento, tá, gente? A homogeneidade completa, 100%, a gente nunca vai chegar. Porque o dia que a gente chegar, a gente não vai ter erro experimental. Todas as nossas repetições vão trazer o mesmo valor. Experimental zero. Aí você não. O dia que você conseguir isso, você não precisa de análise estatística. É só você pegar o próprio valor e aquele que for maior, ele é melhor. Só que nesses 12 anos aí trabalhando com análise, eu nunca vi isso acontecer na prática. Tá? Nem em dados simulados acontece. Que no dado simulado, a gente já simula o erro também. Tá? Então, assim, não é uma coisa comum de acontecer, não. Bom, deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Não. Perguntas, pessoal, vamos lá. Professor, bom dia, turma. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, assim, quando eu preciso, talvez, retirar uma repetição. Eu trabalho com inseto, eu crio mosca minadora, e meus experimentos são com plantas, e também com plantas vivas, né, e também com discos foliares. E aí, quando eu uso plantas vivas, pela posição, né, quando eu oferto, por mais que eu tente, eu coloco assim, várias concentrações em cada planta e tento fazer com forma que fique o mais pasteurizado possível, mesmo sendo no laboratório. E aí, dentro de um tratamento, que eu uso uma planta como um tratamento, cada folha como uma repetição. Eu costumo ter uns dados assim, vai indo de assim, valores 20, 21, 30, aí depois às vezes eu tenho uns 70, com o número de ovos, né, postos ali. E aí eu queria saber se eu posso retirar quando eu tenho uma repetição que dá um valor muito discrepante, né, desentoa muito,
qual que seria, como que eu deveria proceder? Ou se eu não tiro, se eu tirar, como que eu tiro esses valores? Eu preciso tirar de todos os meus tratamentos? Perfeito. Essa pergunta é muito importante e é uma pergunta que vai servir para todo mundo, gente. Então, a nossa colega, ela está perguntando o seguinte: quando eu tenho um experimento, eu tenho várias repetições, vamos supor 4, 5 repetições, e uma dessas repetições deu um valor muito discrepante. Então, vamos voltar no nosso exemplo: 95, 90, 95, 105, 110 e a última repetição deu 170. Essa repetição claramente é um outlier, né? E aí vocês vão lembrar lá de quando a gente falou de máximo, de mínimo, né? Que é algo muito importante que a gente tem que olhar. A estatística descritiva nos ajuda muito nessa parte. E um valor como esse, muito provavelmente ele tem que ser eliminado do seu experimento, porque ele está muito discrepante, né? Alguma coisa aconteceu que fez com que aquele valor fosse completamente diferente dos outros. E lembra que a gente falou, a média é muito influenciada pelos extremos. Então, se você tem um valor muito alto, essa sua média vai subir demais. Ou o contrário, se você tem um valor muito baixo, a média vai cair demais naquele tratamento. E isso é um perigo, porque às vezes você está com um experimento até bom, mas um único valor vai destruir o seu experimento. Então, a primeira pergunta é: eu devo remover? Sim, se você está vendo que aquele valor é o que a gente chama de outlier, né? É um valor que está muito discrepante do restante, tem que eliminar, tem que retirar. Aí veio, você nem fez a pergunta, mas é algo que surge, né? Muita gente fala, Léo, tem que substituir pela média. Eu não gosto de substituir pela média. Tá? Tem um impacto muito grande quando a gente pega uma parcela e substitui pela média. Você muda ali a variância, você muda o desvio padrão. Né? Tem um curso específico que eu falo de manipulação de dados, que eu mostro muito isso. Esse não é um curso ao vivo, não. Esse é um curso só em videoaula. Que não faz muito sentido substituir pela média. Nós temos metodologias muito melhores do que a média. Se é para substituir pela média, eu prefiro deixar como valor perdido. Né? Deixa como valor perdido e roda a análise. Aí a colega perguntou o seguinte: e aí eu devo retirar todos os valores? Ou seja, repetição 4, eu vou perder a repetição inteira? Não, você vai tirar só aquele valor que foi um outlier. O resto dos dados você não mexe. Aí o que você tem que tomar cuidado, e aí vai de pesquisa para pesquisa, tá, gente? Porque quando você tem lá a sua parcela, né, a sua repetição, você vai coletar várias variáveis, né? Normalmente você não coleta uma variável só. Sei lá, vamos supor, você vai coletar peso, altura, etc. Né? Um monte de coisa. Você vai coletar diâmetro. Aí vamos supor que a altura que deu um valor muito outlier. Aí você retira a altura. Aí você, como pesquisador, baseado na sua experiência, você tem que definir se as outras variáveis daquela mesma repetição você vai eliminar também. Vou trazer um exemplo real novamente. Semana passada a gente estava montando um projeto para desativação. Na empresa a gente chama de desativação. Desativação é a mesma coisa, gente. É remover aquelas parcelas que não prestam. Então a gente montou uma desativação para emergência em soja, né? Que é uma variável importante para a gente. E aí a discussão era: aquela parcela que foi desativada para emergência, nós vamos desativar todas as outras variáveis, todas as doenças, altura de planta, produtividade, tudo. E aí a gente bateu o martelo que sim, porque se a emergência foi ruim, eu não posso confiar nos outros dados. E aí a gente resolveu, né, remover todas as parcelas, tá? Só que isso tem que ver caso a caso, situação a situação, se vale a pena fazer isso. Mas em relação à parcela, você elimina somente aquela parcela onde teve o outlier. As demais parcelas daquela repetição continuam intactas. Ah, tá ótimo, professor, obrigada. E aí, dos outros também, dos outros tratamentos, eu continuo com a mesma quantidade de parcelas, né? Uhum. Não precisa mexer nelas, não. Uhum, ótimo. Obrigada. A Joelise está com a mão levantada. Pode perguntar, Joelise. Léo, é sobre
repetição. Por exemplo, eu trabalho com produção de enzimas e mobilização. Se eu tenho 4 métodos de mobilização diferentes, deles eu faço, por exemplo, duplicata. Então, são 2 repetições desse tratamento. E aí, na hora que eu for medir a atividade enzimática, eu faço isso em triplicata ou quadruplicata. Onde que eu ponho essas triplicatas? Porque não é uma repetição do tratamento, é uma repetição da amostra, né? Isso. Aí você acabou de falar que média você não recomenda. Como que seria? Não, mas eu não recomendo a média para substituir dado perdido, tá? Aí é outra situação, é quando você tem o dado perdido e substitui ele pela média. Nesse seu caso, você pode. A melhor forma seria você realmente trabalhar com a média da triplicata, né? Então você pega a sua triplicata, primeiro verifica se o valor ali não está muito discrepante, né? Porque às vezes, mesmo no laboratório, você tem algum valor ali muito discrepante, você joga ele fora. E aí, nessa questão de triplicata, é interessante você trabalhar com a média. Porque você falou muito bem, a triplicata ela não é uma repetição real. Por quê? A triplicata você foi na mesma repetição e pegou um monte de amostras e rodou uma análise. Então, entrando num assunto um pouco mais complexo, gente, mas a triplicata ela tem o que a gente chama de autocorrelação, correlação espacial. Então, dá até para colocar a triplicata dentro do modelo, mas a gente teria que ir para modelos mais complexos. Para rodar a análise de variância tradicional, o que eu falo? Pode fazer a média sem nenhum problema, não tem perda nenhuma em relação a quem trabalha com triplicata, duplicata, né, quadruplicata, essa questão. Desde que, igual no seu caso, você já tinha repetições antes, que eram 2 repetições. Então, para cada repetição, você faz a triplicata, né, e faz a média daquela triplicata. Pode fazer isso sem problema. O que eu falei antes eu não gosto de usar a média, é quando você tem um dado perdido, eu tirei uma repetição. Aquela repetição era um outlier, eu tirei a repetição inteira. E aí, muita gente faz a média do tratamento com as outras repetições e substitui naquele valor. Aí não é legal, não. Aí a gente tem umas análises até que mostram, né, o efeito que nós temos. E nós temos metodologias hoje muito melhores, principalmente para quem trabalha com grandes bancos de dados, que a gente chama de imputação de dados. Mas aí é um assunto bem mais complexo, né? Igual eu falei, tem até um curso específico falando só de imputação de dados, metodologias de imputação. Aí a gente vai até para alguns casos até para a parte de machine learning para fazer a imputação desses dados. Aí uma parte um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Ok, obrigada. De nada. Próxima pergunta, pessoal. Bom, uma coisa, pessoal, que eu queria até a ajuda de vocês. Eu vi que colocar o material dentro da plataforma, né, não tem dado muito certo. Muitas pessoas com dificuldade de tirar o zip. E só para quem entrou, às vezes entrou no curso um pouco depois, né? Eu não coloco zipado porque eu quero, não, tá, gente? Às vezes a pessoa pensa, putz, por que ela tá colocando esse negócio zipado aqui dentro, velho? Só para atrapalhar. Não. É que a plataforma ela não permite eu colocar determinados tipos de arquivo, principalmente arquivos de programação. Então, .R, quem trabalha em Python também, por quê? Porque pode ser um vírus, né? As pessoas montam vírus, o vírus nada mais é do que um programinha montado ali, né? E dá para fazer isso, para quem eu não tenho tanta inteligência para essa parte, nem quero ter, porque não tenho nenhum interesse nisso, mas para quem trabalha, né, trabalha não, né? Que eu não sei se a gente pode chamar isso de um trabalho, né? Mas quem monta vírus, né, consegue fazer em Python, em R ou em outros linguagens de programação. Então, a Hotmart não permite, ela só permite a gente colocar se for zipado, tá? É por isso que eu tenho que colocar o zip lá dentro. Na vez passada, eu tentei mandar por e-mail no curso de janeiro, mas também não funcionou muito bem. Por quê? Como os e-mails para eu mandar por e-mail, tem que colocar um monte de arquivo anexo, e são muitos alunos,
muitos alunos ficam sem receber o e-mail também, né? Vocês viram aqui durante o curso, tem gente que nunca recebeu um e-mail meu, né? E tem gente que recebeu 5 e-mails, né? Então, assim, é um negócio que a gente não tem controle, né? Porque é um processo. Eles estão até certo, né? Uma forma de proteger o usuário daquela plataforma. Porque quando você manda anexo, pode ser vírus. Quando você manda link, pode ser vírus. Então, é uma forma deles protegerem. Então, assim, se alguém tiver uma ideia de uma outra forma que pode ser melhor, né, de estar compartilhando, não precisa nem falar agora, pode trazer depois no grupo alguma ideia, eu estou aberto aí a sugestões para a gente conseguir melhorar, né, para ninguém ter dificuldade. Eu vi muitos alunos com dificuldade de tirar, né, do zip, então eu vi que também não deu muito certo, né, não funcionou do jeito que eu esperava. Aí quem tiver ideia, estou à Ô, disposição, Léo, né, para ouvir. Oi. cria um servidor no Discord. O Discord permite trocar arquivo do R. A gente usa bastante. Ah, legal. Aí cria um grupo e compartilha Cria com o um pessoal, né? aí quem tiver o link consegue entrar no servidor do Discord e baixa de lá. Ah, tá. Dá para Entendi. você criar grupos assim, só de código, só de conversação, só de dúvida. Aham. Tá. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver como que funciona e talvez seja uma ideia, não para esse curso, né, que esse a gente já tá avançado aqui, mas pensando até nos próximos, né? Pra gente sempre estar evoluindo, né? Eu peguei muita coisa do curso anterior, melhorei para esse, e o objetivo é estar melhorando para os próximos, para cada vez o curso ficar melhor e que vocês não tenham que perder tempo com essas coisas, né? O objetivo não é vocês perderem tempo descompactando um arquivo. Já tem bastante dificuldade para rodar o R, né? Principalmente quem está iniciando. Então, não é o objetivo da gente dificultar a vida de ninguém. Até porque quando a gente dificulta, o que acontece é que a pessoa desiste. E não é o meu objetivo que vocês desistam, né? O meu objetivo é que vocês aprendam e usem tudo que vocês estão aprendendo aqui no curso na pesquisa de vocês, né? No trabalho de vocês aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui no chat eu acho que ainda tem mais alguma. Deixa eu ver. O Drive suporta, Mariana. É, eu não, eu poderia, tipo assim, para quem tá no grupo do WhatsApp é fácil. Eu poderia colocar desculpa, no Drive e compartilhar o link. O problema é quem não tá no grupo, porque eu tenho que mandar por e-mail. Aí muitas vezes esse e-mail não chega. A não ser que eu colocasse o link dentro da plataforma Hotmart, né? Aí a pessoa clica no link, entra lá e baixa. Pode ser uma possibilidade também. Ficou alguma pergunta aqui, gente? Acho que ficou, né? Pera aí. Eu tenho 3 tratamentos. Ah, tá. Essa daqui foi a que eu respondi, né? Isso. Tá. Estou tendo problemas em ler o arquivo de dados. Podemos ver hoje? Se der tempo. Ah, é a Laura. Vamos ver sim, Laura. Eu acho. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, Laura, se você quiser compartilhar a sua tela. Então, a aula finalizou, tá, gente? Se vocês quiserem ficar para ver como que a gente vai corrigir aí o problema da Laura, fazer o possível aqui para corrigir, né? Vamos ver o que está acontecendo. Fiquem à vontade. Mas a aula de hoje a gente finalizou. Aí a gente tem aula agora na próxima terça-feira para a gente ver a parte prática, como rodar o DIC dentro do R. A gente vai fazer tanto para tratamento qualitativo, rodando teste de comparação de média, quanto para tratamento quantitativo, rodando modelo de regressão. Tá bom? Vai ser uma aula bem legal. Não, tentem assistir a aula na terça. Vai ser bem bacana. Pode compartilhar sua tela, tá, Laura? Oi, Léo. Já Oi. foi? Já foi. Já tô vendo sua tela. Beleza. Eu vou Bom, só desligar aqui. minha câmera, gente, para não ficar muito pesado aqui o compartilhamento, tá? Só por isso. Tá bom, vamos. Não, Tá, eu que desliguei. Você pode seguir com a sua aí. tá, Pode ir. beleza. Aqui eu rodei tudo.
Vou rodar de novo. Até aqui tá tudo certo. Deu o true e o Perfeito. true que você estava falando. Tudo E aí, quando eu certo. rodo aqui, tá dando esses erros, tá vendo? A Sim. 15 e a 16. É o erro que ele não tá encontrando o arquivo. Vai lá na sua pasta downloads, por favor. Bom, e aqui tem os arquivos. Aí tá o arquivo, né? Uma Estatística. menina tinha até me dado a dica de ir lá no console e digitado, eu acho que era. Eita. Digitado isso daqui. Eu tinha ajudado O get ela. WD, né? Aí que dá o caminho, né? Isso, E esse é daí, o caminho. Aparentemente o caminho tá ok. Pois é. O problema não é o caminho. E aí Eu vou te pedir uma coisa. Vamos testar só para desencargo de consciência. Vai lá no R. Por favor. Fecha esse script estatística descritiva. Fecha? Pode fechar ele. Isso, fecha ele. Não vou salvar Pode, aqui. é. E abre Vai de lá, novo. abre de novo. Vai lá em downloads. Abre ele. Eu tô achando estranho. O seu arquivo tá estatística descritiva.r.r, não tá? Tá 2 vezes? É isso mesmo? Não, lá no R. Lá no R. Lá no R, o nome Sim, dele lá em verdade. cima. Olha, pode ser que seja isso. Talvez valha a pena salvar. Mas vamos tentar aqui. Roda de novo a 4 até a 7. Por favor. Roda a 11 e a 12. Só pra gente ter certeza. E roda a 15 e a 16. Dados. Ele continua falando que não existe. Vamos. Eu não consigo subir. Você tá no grupo do WhatsApp? Tô. Tá. Eu vou subir esse arquivo novamente. Eu vou pedir você. Eu vou subir aqui pelo grupo, porque aí ele já vai estar descompactado para você. Porque eu tô achando estranho tá aparecendo esse .r.r. Pode ser por isso que não tá rodando, tá? Qual que você tá rodando? É a estatística descritiva? Né? Isso. Tá. Eu vou subir ele aqui. Aí eu vou pedir você, de novo, fecha o que você abriu no R. E apaga também o que tá lá em downloads, por favor. Só pra gente. Vai lá em downloads e apaga ele. Só o estatística descritiva, né? Isso, só esse daí. Acho que se você. Deve ser isso aí. Tá. Ué. Ele continua aí. Aqui. Tá bom. Tá. Beleza. Pode ir lá no WhatsApp e baixar novamente, por favor. Tá bom, peraí. Se você quiser até descompartilhar para mexer no WhatsApp, pode descompartilhar, depois você compartilha de novo, não tem problema, tá? Tá bom. Ô, Léo. Oi. Se não funcionar, você viu que lá na pasta de downloads dela, o arquivo de dados está .csv, né? Pode ser aquele problema que fica duplicado, .csv.csv. Boa. Pode ser isso, sim. Bem provável que seja isso, tá? Porque como o ponto R dela estava duplicado também, provavelmente o ponto CSV também vai estar. Mas vamos ver. Quem que deu a dica? Adolfo. Valeu, Adolfo. Eu acho que vai ser isso mesmo. Porque normalmente a extensão não aparece, né? Você sabe que é a extensão .csv, mas ela não fica escrita ali. E o dela tá escrito, Provavelmente vai ser isso, sim. Eu não tô vendo a tela, tá, Laura? Quando você quiser compartilhar de novo, tá? Eu acho que a dica do Adolfo vai resolver o nosso problema. Eu tô só baixando o arquivo que você mandou. Perfeito. Só, tranquilo. Prontinho.
Vou compartilhar a tela de novo. Uhum. Beleza. Vamos resolver, porque aí você já consegue trabalhar nas aulas, né, no fim de semana. Pois eu tô bem atrasada. Eu tive uns problemas de saúde e eu não consegui vir. Mas tá, eu acabei de salvar aqui. Perfeito. Aí, abre lá no R de novo. Isso, vai lá no R. Lá no R Studio. Fecha esse, né? Fecha esse daí. Vai lá em File, Open File, né? Abre o novo que você baixou. Deve ser esse daí, né? O 1. Sim, Pronto. Aí eu vou te pedir, vai lá no seu arquivo de dados, já vamos até corrigir isso de uma vez. Vai lá no arquivo, o dados est_desk. Você está vendo que tem um ponto .csv? Eu vou pedir você para deletar esse ponto .csv do nome do arquivo. Eita, para editar um nome, Então, no... Acho que é aqui. Pronto. Isso. Aí você só deleta o ponto .csv. Isso, beleza. Perfeito. Beleza. Agora vamos lá no R de novo e tenta rodar, por favor. E aí, roda tranquilo. Ufa, foi. Isso. Ai, que bom. Beleza. Então, assim, por algum motivo, eu não sei explicar, pode ser configuração do próprio Mac, tá? Ele tá salvando o arquivo .csv e, além disso, tem a extensão .csv. Então, ele tá tentando achar um arquivo que chama tal, esqueci o nome do arquivo aqui, .csv. Aí, realmente, esse arquivo não existe, porque só tem um .csv. Então, beleza. Toda vez que você baixar o arquivo e aparecer aquela extensão, porque a extensão normalmente não aparece no nome do arquivo. Se aparecer, você deleta aquele .csv ali, tá bom? Beleza. Nossa, muito obrigada. Muito isso obrigada vale para os outros também, gente, tá? Tá bom. Eu tava ficando doida já com isso. Que bom que a gente conseguiu. E agradece o Adolfo, que ele que deu a dica aí, a dica de ouro. Valeu, gente. Bom dia. Beleza. Legal, pessoal. Bom final de semana para todos. É terça. Até mais, El. Beleza, até mais. Até mais. Bom fim de semana, pessoal. E qualquer dúvida, vão colocando lá no grupo.